Este homem, que confessa em seu próprio website que viveu 37 anos na mensagem, mas não conseguia se livrar do vício sexual, disse que a pornografia fazia parte da sua vida. E em sua entrevista, Scott Douglas Jacobsen declara que o seu ódio contra a mensagem do irmão Branham é porque o irmão Branham não concordava com o homossexualismo e com o remarriage, ou seja, que o irmão Branham não concordava com o homem casar duas vezes. Neste site, em entrevista a Scott Douglas Jacobsen, diz uma entrevista com John Collins sobre ataques a gays, ataques a mulheres, ataques a segundo casamento. Nesta entrevista, John Collins diz que a mensagem de William Branham é um culto do diabo porque é contra o segundo casamento, é contra o homossexualismo, é contra as mulheres pregadoras. Nesta entrevista, ele conta como foi curado desta falsa doutrina de William Branham e agora ele crê que o homossexual pode entrar no reino dos céus, que você pode casar quantas vezes quiser. Irmão, a entrevista dá náusea, é imunda, nojenta. Eu não vou ler tudo isto aqui, mas há casos em que ele mente tanto a respeito dos pastores da mensagem que chega a dizer que pastores da mensagem dava choque elétrico nas pessoas que cometiam pecado. Eu creio nessa mensagem desde 1986. Meu primeiro pastor que me batizou nesta mensagem foi o pastor Benedito Filomeno, do sul do Pará. Depois fui membro da igreja do pastor João Pereira, de Brasília, por muito tempo. Eu tive minhas falhas, meus altos e baixos, e estes homens nunca me deram choque elétrico, mas me deram bons conselhos e me pediram que eu levasse a sério a vida espiritual. Sem forçar, eu continuei porque quis. Nunca fui forçado a crer nesta mensagem. E quando alguém nesta mensagem queria praticar homossexualismo ou andar e viver de uma forma que contradiz a palavra de Deus, os pastores sempre chamavam esta pessoa e liam 1 Coríntios 11, verso 28 a seguir, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu ouvi isso a vida toda dos meus pastores. E hoje que sou pastor, faço a mesma coisa com os membros da minha igreja, que vêm a mim e me perguntam se ele pode tomar a ceia. Eu sempre respondo: irmão, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é eu que tenho que te examinar, não é o irmão fulano de tal que tem que te examinar, é você. Se você acha que está praticando coisa errada e que isso te condena, não tome a ceia. Se você acha que não te condena, tome a Santa Ceia. Os meus pastores nunca me levaram para o fundo da igreja e me deram descarga elétrica, de choque, surra de chicote para que eu deixasse o pecado. E nem eu nunca fiz isso com membro algum da minha igreja, e nem farei. Mas o problema do John Collins não é este. Porque às vezes a pessoa pratica pecado e mesmo assim toma a ceia. Até mesmo porque se ele não falar, ninguém vai saber, nem o pastor, nem os diáconos, ninguém, só Deus sabe. O que nós, como cristãos, sabemos é que a pessoa que faz isso acertará a conta com Deus. Ele está se condenando a si mesmo. Mas o problema do John Collins é que ele queria que os pastores apagassem os parágrafos que o irmão Branham diga que o homossexualismo é errado.
O problema do John Collins é que ele quer que um homem case com o outro e depois entre na fila da ceia, tome a ceia e ainda quer que o pastor suba no púlpito e disse: Olha, aqui temos dois irmãos que casaram e eles estão tomando a ceia e eu aceito perfeitamente, porque não creio que tem nada errado. O John Collins não quer apenas praticar a coisa errada. Ele quer que os pastores aceitem a coisa errada e quer que os parágrafos da mensagem sejam mudados. Aí, meus irmãos, este é o espírito que está nos atacando. O espírito que está atacando a mensagem é um espírito sodomita. Nós não estamos sendo atacados por uma igreja denominacional. Não estamos sendo atacados por Silas Malafaia, Bispo Macedo. Não, nós estamos sendo atacados por um espírito sodomita que não conseguiu fazer ninho na mensagem. Um espírito que, em vez de mudar, quer mudar a mensagem. Porque uma coisa é a pessoa dizer assim: olha, eu quero praticar prostituição, eu quero ser homossexual e o que eu vou fazer? Eu vou sair desta igreja que não concorda com isso e vou praticar o que eu quero lá fora e pronto. Vou procurar uma igreja que aceita isso, porque tem muitas que aceitam. E tudo bem, mas outra coisa é a pessoa querer praticar estas coisas, a mensagem não concorda, e ele ficar indignado porque ela não concorda, e querer forçar os pastores da mensagem mudar aquilo. Este pastor da África do Sul me mandou este aviso pelo Facebook. Deus te abençoe, irmão. John Collins é neto de um antigo pastor do Tabernáculo Brana, no caso, Willard Collins. John Collins é o fundador do site William Branham Historical Research, que se dedicou a espalhar ódio contra William Branham e selecionar pastores da mensagem ao redor do mundo. O seu grupo tem o apoio da Igreja Católica Romana, jesuítas, sodomitas, lesbianas, ateístas e feministas. Tenha cuidado com John Collins e seu grupo, porque eles não têm consciência e podem até matar. E depois ele publicou uma foto de uma irmã da mensagem na África do Sul que foi assassinada por um homem que antes era da mensagem e foi conquistado a sair da mensagem, a odiar a mensagem e por isso matou esta irmã. E este pastor perguntou: será que essa irmã é a primeira mártire da mensagem? Então este vídeo é apenas para você saber. Não estamos sendo atacados por denominações. Estamos sendo atacados por um espírito terrível. Estamos sendo atacados por um espírito sodomita.